Bom dia, irmãos. Eu saúdo a amada igreja com a paz, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma satisfação estar aqui novamente. Eu estive, antes da pandemia, ainda a convite do evangelista Samuel. Estive aqui uma vez também com o pastor Lucas Vanzella. E eu cheguei, alguns irmãos me cumprimentaram ali, falaram: olha, Madão, talvez você veio de Fusca agora. E os irmãos falando: pô, não trouxe o sax, né? E eu fico feliz, né, em chegar no lugar e ser reconhecido como músico, né? Mas eu confesso que teve uma vez que eu vim e eu trouxe os instrumentos, cheguei mais cedo, ensaiei aqui com a banda, e eu ia dar aula na escola dominical, então toquei aqui durante a liturgia, preguei, e no final, sei que eu saí aqui arrastado quase, né? Muito cansativo. Mas hoje, pela graça de Deus, o Senhor me dá novamente a oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra. E como nós lemos aqui na liturgia, muito apropriado em Hebreus 4, Hebreus 4, ali no finalzinho, né? Tendo o Filho de Deus como grande sacerdote, conservemos firmes a nossa confissão. E quando nós olhamos para o Filho de Deus, né? Nós olhamos e nós tomamos como exemplo o Filho de Deus, nós temos registros na palavra. Então, nós temos os evangelhos que nos trazem o relato da vida de Cristo, como as suas obras e como nós devemos fazer para segui-lo, né? Então, esse é o que a gente tem buscado, né? Então, a gente busca na palavra como seguir a Deus. E Jesus, a nossa ideia nessa manhã é olhar para Jesus do ponto de vista de como ele é o nosso perfeito substituto, né? Em quais sentidos? E aí nós vamos avançar aqui e vamos estudar um pouco da vida de Jesus e entender como que nós podemos aplicar as nossas vidas, tá? Os evangelhos, eles trazem uma visão, eles são chamados evangelhos sinóticos, que Mateus, Marcos, Lucas e João trazem uma visão. Cada evangelista, do seu ponto de vista, relata aquilo que Jesus fez. E nós vamos olhar no Evangelho de Marcos. E algumas observações que eu trago para os irmãos já. O Evangelho de Marcos, ele foi o primeiro a ser escrito dos 4 evangelhos. É o mais curto, então, e também é o mais dinâmico. Nós vemos a palavra logo, né, ou a palavra imediatamente, né, nesse evangelho. Então, ele traz uma narrativa objetiva. Às vezes, ele resume uma parábola inteira em apenas uma frase. A palavra logo ou imediatamente, irmãos, ela aparece 12 vezes no Novo Testamento. Em todo o Novo Testamento, com exceção de Marcos. Em Marcos, ela aparece 42 vezes. Então, dá aquela ideia de ser uma coisa dinâmica, coisa que Marcos, ele não está preocupado em narrar aquilo que Jesus falou, ele está preocupado em narrar aquilo que Jesus fez. E no texto de hoje, nós vamos ver 3 importantes episódios da vida de Jesus, que vão ser as partes aqui do nosso sermão, e aplicar a nossa vida. Eu vou começar lendo então, irmãos, e peço que acompanhem no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 15. Eu farei a leitura dos versículos 1 a 15. Mas nós vamos deter a nossa meditação desta manhã nos versículos 9 a 15. Eu farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem com fé a leitura da palavra do Senhor. Marcos 1, de 1 a 15. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito na profecia de Isaías:
Eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias de suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: você é meu filho amado, em você me agrado. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, e os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, eis que nós lemos aqui a Tua Santa Palavra e, neste momento, nós pedimos ao Senhor que abra nossos entendimentos para compreendermos a Tua mensagem e aplicarmos às nossas vidas. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os versículos 9 a 11, eles narram o batismo de Jesus. E o início do Evangelho de Marcos, como nós lemos aqui, o evangelista, ele vem narrando ali o ministério de João Batista, que pregava a necessidade de arrependimento dos pecados. E, aplicando isso à nossa vida, nós entendemos que nós devemos nos arrepender do pecado e nós devemos também pregar as boas novas do Evangelho por onde nós estivermos. Então, de forma muito resumida aqui, versículos 1 a 8 em 2 linhas, arrependa-se dos seus pecados, fale de Jesus para as outras pessoas. Versículos 9 a 11, o cenário muda, né? Então, o Evangelho de Marcos, ele começa falando aqui de João Batista, conecta ali com a profecia de Isaías, que dizia que vou enviar aquele que vai te preceder, é um homem que anda pelo deserto, ele vai pregar o batismo de arrependimento. E os versículos 9 a 11 apresenta aquele que vem depois, aquele do qual João não era digno de desatar as sandálias, né, as correias de suas sandálias. Jesus é descrito pelo seu precursor como aquele que os batizaria com o Espírito. E batizando com o Espírito, ele traz uma nova, uma era de salvação. Então, João vinha pregando ali arrependimento, batizando com água. Então, simbolicamente, ele fala, esse batismo com água está lavando você dos seus pecados, que você acabou de se arrepender. Mas ele dizia, depois de mim vem um que vai batizá-los com o Espírito. Então, batizando com o Espírito traz uma nova vida para a pessoa. Então, começa ali uma era de salvação. Para Marcos, o relato do batismo de Jesus não só tem um significado próprio, mas termina ali validando o ministério de João Batista como a voz do que clama no deserto, ali em Isaías. Marcos, ele vem narrando que João batizava ali uma multidão que vinha da Judéia e Jerusalém. Então, é como que se assim, vinha ali de uma região mais ao sul, e eles subiam lá para a região ali do Rio Jordão, onde João estava, e eles se arrependiam de seus pecados e eram batizados. Então, o foco passa ali da multidão que vinha da Judéia para alguém que vinha da Galileia. Então, Jesus veio de Nazaré da Galileia, então de uma outra região, e chegou ali onde estava
João Batista ali exercendo seu ministério. O texto fala, né, o versículo 9, ele começa com a expressão, naqueles dias. Então, o que é aqueles dias? Que dias são aqueles? Representa o ano 46 da reconstrução do templo, que foi iniciada por Herodes em 19 a.C. Portanto, Jesus foi batizado aproximadamente em 26 ou 27 depois de Cristo. Aí Marcos não dá detalhes como Jesus chegou lá, não fala sobre o histórico de Jesus, não fala sobre o nascimento, se foi milagroso ou não, não fala sobre presságios celestiais, sobre visitantes estranhos trazendo presentes lá no chá de bebê, não fala sobre incidentes de infância de Jesus, que deixam claro que Jesus não era um prodígio comum, ou seja, a gente sabe porque nós lemos os outros evangelhos, mas aqui não fala, por exemplo, que Jesus ficou no templo lá debatendo e discutindo com os estudiosos da lei. Então, não é que Marcos ele esteja desinformado sobre as circunstâncias do nascimento ou histórico de Jesus. Só que não é o seu objetivo fornecer aqui uma crônica desses acontecimentos. Tá? Ele parte do pressuposto, né? Tudo que Marcos diz é que Jesus vem de Nazaré. E é o único mencionado como vindo a João da Galileia. Então João estava recebendo lá a multidão da Judéia, tal, mas recebeu uma pessoa da Galileia. Marcos aparentemente, e é um fato curioso aqui, ele não se preocupa com o problema teológico de por que Jesus se submeteria a um batismo de arrependimento. Jesus ali era o único, né? Havia uma multidão de Judéia, Jerusalém, e veio um da Galileia, e justo esse único não precisava de arrependimento. Mas Marcos também não está interessado nisso, ele só está interessado em narrar o que aconteceu, narrar o batismo. E 3 coisas importantes ele narra aqui no batismo de Jesus. Tá? Ele fala do rasgar dos céus, da descida do Espírito Santo e da declaração, uma declaração que é feita dos céus. Então, o rasgar dos céus, a abertura dos céus ocorre no chamado de Ezequiel no exílio. Então, quando um profeta ele recebia ali uma visão, ele recebia um chamado de Deus, no caso de Ezequiel 1 diz, os céus se abriram e eu vi visões de Deus. Então, o céu assim, se abria. Né? A abertura dos céus, geralmente, é um sinal de que Deus está prestes a falar ou agir. E alguém terá uma rápida visão dos propósitos de Deus. Mas Marcos não usa a palavra abrir. E aí, no grego original, a palavra abrir seria a palavra anóigo. Mas ele usa a palavra xizo, que o significado é rasgar. Então é como se os céus fossem rasgados naquele momento. Como se fosse um raio que estivesse passando e rasgando o céu. E é uma grande diferença quando a gente abre uma coisa, assim, um zíper, né? Que você abre uma mala e fecha de novo. Aquilo que é aberto pode ser fechado, uma porta que é aberta pode ser fechada. Agora, aquilo que é rasgado, né? Dificilmente vai voltar ao seu estado original. E é um marco daquele acontecimento. Pode ser um sinal do nosso acesso a Deus, que Deus vem, quer escolhemos ou não. Isaías 64:1, o profeta disse, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na sua presença. Então, o profeta ali já dizia, se você abrisse o céu. Né? A descida do Espírito Santo dizia que o Messias possuía o Espírito de Deus. Isaías 11, versículos 1 e 2 diz, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, já era sabido que esse rebento, esse descendente de Jessé, ele possuiria esse Espírito. E o Espírito desce sobre Jesus como pomba. Então, o versículo ele é bem resumido, né? E ele fala, viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba. Então, Jesus viu isso, né? Ele viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba. E não
sendo uma pomba, né? Não foi uma pomba literal que desceu lá voando, né? O início do Evangelho é, então, também o início de uma nova criação. Dessa vez, no entanto, esse espírito que desce como pomba, ele paira sobre um ser humano, no caso Jesus, e não sobre um vazio informe. O que sugere que Deus pretende transformar o quê? A humanidade. Tá? E o terceiro ponto importante dessa passagem do batismo é a declaração da voz do céu. Uma voz dos céus rasgado soa e diz: você é meu filho amado, em você me agrado. Marcos relata que apenas Jesus viu rasgar dos céus. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo. Então, o relato de Marcos é que Jesus viu. E pode-se supor que a voz também foi audível apenas para Jesus, já que ele fala na segunda pessoa. E teve um outro episódio em Marcos 9, em que uma voz do céu veio e disse: este é meu filho amado. Então, outras pessoas que estavam ali ouviram. Mas, nesse caso, o relato de Marcos diz que Jesus ouviu. A palavra é dirigida a Jesus, claramente aos leitores de Marcos, no caso nós, que temos o privilégio de ouvir. Mas quem estava com ele ali não ouviu essa voz. O véu dos céus pode ser rasgado, mas a revelação ainda está velada para aqueles que não têm olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Então, os céus se abrem, uma revelação vem ali, mas por enquanto apenas para Jesus. E sobre a pomba, né? Embora a pomba tenha se tornado um símbolo popular de Espírito Santo, essa ocorrência da imagem aí no versículo 10, ela parece não ter um paralelo anterior, o que é um fato que deve nos desencorajar de qualquer tentativa de encontrar um significado simbólico por trás dessa referência. Aonde que está a importância do relato? Na descida do Espírito Santo. Se tivesse relatado lá, e o Espírito Santo desceu como um paraquedista, o Espírito Santo desceu como uma pipa que tomou... O Espírito Santo desceu. Então, a importância está na descida do Espírito Santo. E esses poucos versículos narram o evento. Marcos mostra as três pessoas da Trindade. Então, é um fato bem assim, interessante. Dos versículos 9 a 11, o filho faz. Então, o filho vai ali, se submete ao batismo. O pai fala, né? Então, com os céus rasgados, o pai vai e fala. E o Espírito Santo desce. Né? Aonde mais aconteceu isso na Bíblia? Onde mais teve um relato do pai ordenando, o filho executando e o Espírito pairando? Gênesis 1, né? No relato da criação, nós vemos lá no relato da criação que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito pairava. Então, o Espírito pairava sobre uma terra sem forma, e agora o Espírito paira sobre um ser humano. Nós vemos aqui uma nova realidade que estava se iniciando, uma nova criação. É um paralelo bastante interessante. E João Batista, né, começa no Evangelho de Marcos, João Batista chamando Israel para reconhecer o julgamento de Deus sobre eles. Passando novamente pelas águas da promessa, um novo Israel perdoado emergiria. Quando Jesus vem a João para o batismo, ele está consentindo com esse chamado de Israel. Então, Jesus não está indo para se arrepender de seus pecados, mas ele está indo para ele está participando e concordando com esse novo chamado. Ele não está buscando salvação, não está fugindo da ira vindoura, mas ele está se juntando a essa renovação. E a aprovação, essa voz do céu, né, a aprovação trovejante de Deus, revela a identidade divina de Jesus, mas também está ligada à sua humilde sujeição às condições humanas. Jesus, ele não vem, e é algo curioso, ele não vem como um Messias poderoso e conquistador, como uma força irresistível, mas como um Messias submisso que se rende em obediência ao batismo de João. Ou seja, Jesus não precisava estar ali, ele não precisava ser batizado, né? E nos outros evangelhos, quando a gente lê, a gente vê até
João Batista ali argumentando, não, eu que tenho que ser batizado por você, né? Então, mas ele se rende em obediência. Por que então Jesus passou pelo batismo, irmãos? Se o batismo era para arrependimento, ele não teria que se arrepender de nada. Mas duas coisas interessantes aqui e 2 pontos importantes que nós devemos tirar aqui como aprendizado. Primeiro ponto, identificação. E aí quando eu falei, né, no começo do sermão, Jesus é nosso perfeito substituto, ele passa pelo batismo para se identificar conosco. Então, todo o povo ali de Jerusalém e da Judéia estava passando pelo batismo, né, para receber esse lavar regenerador dos pecados. Ele passa pelo batismo, se junta a nós para posteriormente ser sacrificado no nosso lugar. Mas o batismo de João, ele não pregava arrependimento? Vejam que na narrativa de Marcos não há declaração de arrependimento de pecados por parte de Jesus. Jesus humildemente e em obediência ao Pai se submete ao batismo para que todos vissem o que? A sua humanidade. Então ele não chega como um Messias divino que vem cavalgando. Não, ele chega ali como um humano e ele é precedido por um sujeito que veio do deserto, usando roupa de peles de animais, e mostra, né, e reconhece ali humildemente a sua humanidade. Então outros olhavam para ele e falavam assim, esse aqui é gente como a gente, é um humano também. E um segundo aspecto importante desse batismo é a inauguração, é o início oficial do ministério de Jesus. Então, Jesus, ele chegou, passou pelo batismo e aí ele começa oficialmente o seu ministério. Esse início de atividades do ministério de Jesus vem acompanhado da descida do Espírito Santo sobre ele, dando-lhe os poderes para isso. Como que nós aplicamos isso à nossa vida, meus irmãos? Como que esses 3 versículos que narram o batismo de Jesus podem ser usados como aprendizado para nós? Por que nós passamos pelo batismo? Por que o batismo ele é um símbolo, né? Ele é uma demonstração aqui visível de algo invisível que já aconteceu conosco. Então nós, quando nos convertemos a Deus, nós recebemos Jesus como nosso Salvador, o ato da conversão é o ato em que nós recebemos o Espírito. Então, ali, naquele momento, nós somos batizados. Então, quando eu aceitei Jesus, eu fui batizado com o Espírito. E aí, quando eu venho aqui à frente e recebo o batismo, é um símbolo, é para dizer para a igreja, para dizer para todos, como Jesus fez, né? Demonstrar para todos, olha, eu faço parte aqui também dessa nova comunidade. O batismo é um sinal externo de uma transformação que Deus já realizou internamente em nossas vidas. Nós somos pecadores redimidos pela graça irresistível de Deus. Como Jesus passou pelo batismo para se identificar conosco e posteriormente nos substituir na cruz, nós passamos por essa nova criação e passamos pelo batismo para demonstrar para o mundo que somos nova criatura. Então, eu era um velho homem, eu fazia coisas ali do velho homem, e agora eu fui regenerado e eu passo pelo batismo e eu agora sou uma nova criatura. Então, esse é o que nós aprendemos com Jesus. Jesus precisou passar pelo batismo para mostrar ali a sua humanidade e para começar o seu novo ministério. Então, é o que nós fazemos também. Segundo ponto, e aí avançando aqui nos versículos... versículo 12 em diante, Jesus sendo tentado no deserto. A descida do Espírito sobre Jesus, e aí, eu repousei em paz, porque desceu um Espírito sobre mim como uma pombinha branca da paz, e ficou tudo em paz. O que aconteceu aqui? O relato de Marcos, ele é muito dinâmico, e ele fala, e logo o Espírito o conduziu. Então ele terminou, né, falando que o Espírito desceu sobre Jesus, Deus rasgou o céu e falou, você é meu filho amado, em você me agrado. E aí o próximo versículo, e logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto. A descida do Espírito não leva Jesus para um estado de tranquilidade, um estado de paz, mas o leva
ao mais fundo do deserto, desolado, nas garras de Satanás e das feras, né? Ele enfatiza, onde ficou 40 dias sendo tentado por Satanás, estava com as feras. Esses 40 dias é um número redondo bíblico, possivelmente uma referência simbólica aos 40 anos no deserto, em que o povo atravessou ali com Moisés, descrito em Deuteronômio 3, ou os 40 dias de jejum de Moisés no Monte Sinai, Êxodo 34, 28, ou ainda a fuga de Elias sem comida, 1 Reis 19, 4 a 8. Jesus está no deserto por um período de tempo, sob o controle do Espírito e sustentado pela providência de Deus. E aqui, Marcos coloca o ponto focal em Jesus estar no deserto, em vez de ser tentado por Satanás. Em outros evangelhos, tem toda aquela argumentação, aquele debate, como que Satanás tentava Jesus. Aqui o foco de Marcos é, Jesus foi para o deserto e lá ele foi tentado. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Então, de forma muito resumida. Para os judeus, e aí pensando que esse foi o primeiro evangelho a ser escrito, foi o primeiro evangelho ali a ser entregue, para os judeus, o deserto evocava uma série de imagens diferentes. Era mais do que apenas um lugar às margens da civilização. Evocava uma variedade de poderosas memórias e expectativas bíblicas. Então, quando lá em Juízes, né, quando o sacerdote ele tinha que oferecer um sacrifício para expiar o pecado das pessoas. Então, tinha um dos sacrifícios ali, um dos rituais, eles traziam um bode e um carneiro, e eles colocavam a mão sobre a cabeça daquele bode, e alguém que estava purificado levava esse bode e soltava no deserto. Então, era como que assim, eu transferi meus pecados aqui para esse animal, e esse animal foi agora andar errante pelo deserto. Então, o deserto era um lugar, meu pecado está lá agora, né? E Jesus foi enviado para lá. O deserto era lembrado como lugar de desobediência, julgamento, mas também um lugar de graça. O deserto é um lugar de maldição, onde o diabo é o Senhor. Então, o sacrifício era oferecido no templo aqui, mas os pecados que eram colocados ali sobre aquele bode, o bode expiatório, né, colocados ali, eram enviados para o deserto. Então, é um lugar de maldição. E Jesus entra nesse domínio, de forma muito resumida, como Marcos descreveu aqui. Ele amarra e derrota o valente, né? Lá em Marcos 3 fala, amarrar o valente. Essa cena lembra a prova de Adão, que apesar de estar no jardim, e aí comparando, né, uma nova criação, como Jesus sendo um novo Adão, Adão estava no jardim, ele não estava no deserto. Adão não estava em meio às feras, ele estava em meio aos animais. Ele não estava num ambiente hostil e corrupto, mas ele não passou pela tenda, não venceu a tentação, né? Esses animais selvagens, essas feras descritas aqui, intensificam o caráter ameaçador do deserto, né? E animais selvagens e fera frequentemente aparecem em aliança com forças do mal. Por exemplo, o Salmo 91, Ezequiel 34. E depois da queda, então depois ali de Gênesis 3, os animais, eles passam a matar, né? Então, até então, né, os animais, eles não matavam, né? Eles não eram animais assim, selvagens. Mas, após a queda, eles passam a matar. Nós lemos na liturgia hoje que o lobo e o cordeiro vão pastar juntos. Então, novamente, um relato de uma nova criação, né? Novos céus e nova terra. Para onde nós vamos? Nós vamos voltar para uma nova criação, aonde a corrupção, a queda e o pecado não existirão mais. O finalzinho do relato, Marcos diz que Jesus estava com as feras, mas os anjos o serviam. E o tempo verbal fala, os anjos o serviam. Não é assim, os anjos vieram depois e serviram, estavam servindo o tempo todo. O contexto sugere que anjos estavam alimentando Jesus durante esse tempo.
Juntos, a tentação de Jesus por Satanás, a sua existência pacífica com animais selvagens, o seu sustento pelos anjos, formam um impressionante contraponto a Adão e testemunham a vinda do segundo Adão e da nova criação. Então, olhando ali, né, Adão num jardim com animais que não matam e cedeu à tentação. Jesus no deserto, em meio às feras, mas sustentado por anjos, venceu, né, derrotou o maligno. Marcos coloca a ênfase naquele que vem, que é mais poderoso que João, que batizará com o Espírito Santo, que é anunciado do céu e que é testado por Satanás no deserto. Jesus é prometido há muito tempo, o Messias, o Filho de Deus, o portador do Espírito e o vencedor sobre Satanás. Como que aplicamos isso à nossa vida, né, meus irmãos? Eu trabalho com tecnologia, mais especificamente com segurança cibernética, segurança digital. E assim, uma das funções que existem dentro desse universo de segurança é: será que algo que eu estou trazendo para dentro do meu ambiente, por exemplo, dentro de uma corporação, isso pode trazer benefícios ou pode ser uma porta de entrada para novas ameaças? Então, nós fazemos ali por exemplo, o departamento financeiro, o departamento de logística precisa de um novo sistema. Qual vai ser o sistema? Vai ser o sistema tal que ele atende às necessidades da área. Aí nós vamos lá como área de segurança da informação, então vamos fazer um teste de invasão. Vamos tentar invadir esse sistema para ver se, quando eu colocar esse sistema dentro da rede, ele pode caracterizar uma ameaça, né? Ele pode permitir a entrada de novas ameaças. Então nós vamos lá, pegamos ali um hacker do bem, e ele tenta invadir, e aí se ele não consegue invadir, ele tenta de várias formas, fala, não, esse sistema passou no teste, né? E aí, Jesus aqui, né, ele foi batizado, as pessoas viram ele sendo batizado, e ele foi para o deserto, e lá ele passou no teste. Você está aqui homologado, esse sistema, né? E ele passa no teste e é vencedor sobre Satanás. Nós lemos hoje em Hebreus 4, a partir do versículo 14, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Como que aplicamos isso à nossa vida, meus irmãos? Jesus foi tentado no deserto e resistiu. Ele venceu. Se eu olhar para mim, eu sou pecador, pelas minhas forças eu não consigo vencer. Mas esse é um peso que eu não preciso carregar sobre mim. Por quê? Se eu escorregar e pecar, Satanás vier me acusar, eu posso dizer que meu representante, meu substituto Jesus, já o venceu no deserto. E continua vencendo quantas vezes precisar. Tem uma história, não sei se eu já contei aqui, eu preciso anotar que histórias eu contei nos lugares que eu vou, mas tem eu acho muito interessante, porque era uma história que meu pai já contava na cidadezinha dele, lá no interior de Minas, que aconteceu uma situação de uma pessoa, uma menina, ela sofreu uma possessão demoníaca. E aí ficou uma situação muito difícil, porque aí, chamaram lá o padre. E aí, quando chegava, o demônio apontava os pecados do padre. Tipo, que autoridade você tem? Aí o bispo, o cooperador e o pastor, e foram chamando todo mundo. E aí eles falaram assim, o quê? Eu não vou lá, não. Você está louco, eu vou lá, né? Eu brinco assim, né? Assim, se alguém for falar mal de mim, me chama para participar da conversa, que eu próprio sei coisas terríveis a meu respeito, né? E o diabo, né, falou, quem é você? Que autoridade você tem? E aí, assim, acabaram chamando o presbítero lá na igreja. Ela não tinha um pastor, a igreja presbiteriana tinha um evangelista que cuidava, que era o presbítero, e o pastor ia uma vez por mês dar os atos pastorais. Então, e o presbítero foi lá, né?
E obviamente era um pecador, assim como eu, assim como vocês. E quando ele chegou, que o diabo começou a acusar, ele falou assim, eu sei, né, isso tudo que você está falando não é novidade nenhuma para mim, mas eu não estou aqui em meu nome, eu estou aqui no nome de Jesus, que já te derrotou. E aí, com a autoridade de Jesus, expulsou o demônio ali daquela menina. Então, é um fato, assim, eu não presenciei, as pessoas que presenciaram, né, falaram assim, olha, o presbítero lá, o rapaz da igreja presbiteriana veio aqui e resolveu. Eu falei, não foi ele que resolveu não, tá, mas, tipo assim, eu conto ou você conta. Mas é algo interessante para a gente entender que, pelas minhas forças, né, pelo meu... Tem um menino lá da igreja, né, que a gente... o conselho recebe as pessoas antes ali de ser recebido como membro, antes de passar pela profissão de fé ou pelo batismo. Quando a pessoa, né, chega ali na idade da razão e ela fala, eu quero me tornar membro, ele passa pela classe de novos membros e é entrevistado no conselho. E foi um menino adolescente lá, e ele falou, você aí, né, como que é, você já, quando você peca, você se considera um pecador? Ele falou, olha, hoje eu não pequei nenhuma vez. Eu falei, graças a Deus, né? A visão dele, não, hoje eu estou invicto, né? Isso era 10 da manhã. Eu falei, então vigia aí, menino, que você pode pecar, né? Como que nós usamos, então, como que eu aplico isso à nossa vida? Nós vamos ser tentados, meus irmãos. A semelhança de Jesus, nós vamos ser tentados. Ele foi tentado à nossa semelhança. Qual que é a diferença? Eu provavelmente vou cair. Ele não caiu. Ele é o nosso substituto. E como que nós temos certeza disso? Ele não precisava passar por aquele batismo, mas ele passou para mostrar a sua humanidade. E ele foi tentado e venceu. Quando você for tentado, e se você cair, e se você pecar, você pode dizer que o seu representante já pagou por aquele pecado. E terceiro aspecto, irmãos, e aí nós podemos caminhar aqui para o final. Terceiro aspecto dessa passagem é Jesus começa a pregar o reino de Deus. Então, a divisão aqui que a Sociedade Bíblica do Brasil fez desse texto foi, no comecinho de Marcos 1, a pregação de João Batista, depois vem batismo de Jesus, tentação de Jesus e começo do ministério na Galileia. Então, começou com a pregação de João Batista, Jesus chegou ali, foi, vamos dizer assim, habilitado, né? Passou pelos pré-requisitos ali, né? De ser batizado, foi tentado e venceu, e agora ele começa a pregar também. E, como vemos em Marcos, ela tem uma forma de um relatório bem resumido, estruturalmente, né? Os versículos 14 e 15. O 14, ele serve como uma introdução para a mensagem que está no versículo 15. Em termos de começo, como que começa o Evangelho de Marcos? Versículo 1, princípio do Evangelho de Marcos. Esse princípio mostra o papel de João como precursor prometido. E esse princípio, ele termina com a vinda do maior, a vinda daquele que é maior do que eu. Eu batizo com água, ele vai batizá-los com o Espírito Santo. No entanto, aqui o versículo 14, ele descreve a vinda de Jesus em termos de Isaías, como aquele que anuncia as boas novas de Deus. Por exemplo, Isaías 52, 7. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o seu Deus reina. E também Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Então, esse é o ungido que começa, então, essa nova pregação a partir do versículo 15. Tá? Se nós compararmos as duas pregações, versículo 7 mostra João pregando. E aí, comparando as duas pregações. E João pregava dizendo, depois de mim
vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando, desamarrar as correias de suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Marcos 1,15, Jesus pregando. E ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, João pregava alguém que viria após ele, alguém que seria o maior, né? Jesus pregou o quê? O reino de Deus. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se. A mensagem contida no versículo 15 abre com duas declarações paralelas sintéticas. A primeira fala do cumprimento do tempo e a segunda fala da vinda do reino. O tempo está cumprido, e aí o tempo verbal no passado, no pretérito, especialmente dos atos salvíficos de Deus por seu povo, Israel, atinge seu ponto alto nessa declaração e nessa era de salvação estabelecida por Jesus. Ele chega e fala: olha, o tempo está cumprido. A salvação chegou. E a outra declaração, né, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, aponta para o reino de Deus, o estado final de atividade em que o supremo reinado de Deus estará plenamente concretizado no universo transformado e no coração de todo o povo redimido e glorificado. Nós lemos aqui, né? Novos céus e nova terra. Esse reino está próximo. Próximo quanto? Está próximo porque está perto? Está próximo de chegar? No sentido de que a vinda de Jesus põe tudo em movimento. Então, o tempo está cumprido. O reino está próximo. Então, coloca tudo em movimento. Deus requer arrependimento e fé em resposta a essas boas novas. Os versículos 14 e 15, irmãos, então, representam uma conclusão da promessa inicial contida nos versículos 1 a 3. A promessa que foi profetizada lá por Isaías, né? Em João 1, de 4 a 8, em Marcos 1, de 4 a 8, João vem como voz do deserto preparando o caminho. Versículos 9 a 11, Jesus vem designado por Deus como libertador, prometido e equipado pelo Espírito, sob cujo controle ele entra no deserto, resiste a Satanás e estabelece harmonia dentro da criação, conforme a era prometida da salvação. Então, tudo de forma muito resumida ali em 15 versículos, João vem falando daquele que viria. Jesus chega, estabelece o reino, fala: o reino está próximo, arrependam-se. Contra esse pano de fundo, irmãos, Jesus vem do deserto da Galileia para proclamar a boa nova de Deus sobre a vinda do reino. O componente final da introdução de Marcos, então, como outros, tem a sua base na promessa de Isaías. Portanto, esse resumo da pregação de Jesus funciona principalmente como a conclusão do começo, do princípio, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Então, princípio do Evangelho, versículo 15, a conclusão. Assim, o reino de Deus entrou na história. O tempo designado foi cumprido. Embora a plena aparência ainda esteja por vir, muito mais está em jogo do que a mais literal mudança de mente, arrependimento ou tristeza. Jesus chama ao abandono de seus caminhos desviados em total rendição a Deus. Como que aplicamos isso à nossa vida, meus irmãos? Aqui fica mais claro, né? 2 versículos que Jesus fala: o reino de Deus está próximo. Como que nós devemos viver agora? Jesus Cristo está para voltar. Ele disse lá: está próximo. 2000 anos se passaram. O que nós temos que fazer? Nos arrepender. Não apenas na conversão, mas precisamos de arrependimento para a conversão e viver a prática de arrependimento. Como aquele menino lá falou, né? Hoje eu não pequei. Então, você por enquanto não precisa de arrependimento. Assim que você pecar, você precisa de arrependimento. Então, quando João Batista dizia: arrependam-se, passem pelo batismo, né?
Jesus agora diz: toda vez que você pecar, você precisa se arrepender, você precisa viver uma prática de arrependimento. Nós temos que nos arrepender todos os dias, porque todos os dias nós pecamos, mas todos os dias nós voltamos a Deus. Meus irmãos, poucos versículos, como que nós aplicamos a nossa vida? Jesus foi obediente em todas as coisas. Ele veio como Deus, nasceu, foi criado por uma mãe humana, pai humano, passou por tudo isso, passou pelo batismo, ou seja, foi obediente em todas as coisas. Nós devemos ser obedientes também. Ontem eu estava conversando com a minha esposa e ela estava ali lendo sobre a vida de Salomão. E uma coisa interessante que ela falou assim, naquela época não davam valor à prata, de tanto ouro que Salomão tinha acumulado. Então, era um rei muito, assim, foi um rei muito grandioso, né? Ele dizia assim, nem Salomão em toda a sua glória, né? Então foi um rei muito grandioso. Então já existia assim algum histórico. Jesus poderia ter vindo como um rei mais glorioso ainda do que Salomão. Poderia ter vindo com carruagens, com exército. Poderia ter vindo um rei antes dele para precedê-lo, mais glorioso do que Salomão. Mas como que ele veio? Veio um sujeito do deserto, vestindo pele de carneiro e um cinto de couro, comendo gafanhoto, né, comendo grilo e mel. Mostra ali os contrastes, né? Ele poderia fazer tudo aquilo. Sabe? Ele poderia, assim como nós lemos todo o relato da vida de Jesus, né? Os momentos assim, falar assim, isso aqui foi uma tentação para Jesus, porque ele poderia ter com um sopro ter apagado, derrubado todo mundo, né? Mas ele foi obediente. Se Jesus foi obediente, nós devemos ser obedientes também. Pode ser difícil. Jesus foi obediente e ele foi tentado de forma até pior do que nós. Então, nós devemos ser obedientes também. Jesus é o rei divino prometido veio ao mundo para trazer um novo começo. Então, ali, ele traz um novo começo, né? Uma nova criação, né? O relato de Gênesis mostrava o Espírito Santo pairando sobre a terra sem forma e vazia. Deus falou por sua palavra e tudo se fez, né? E agora Jesus vem e o Espírito Santo paira sobre ele e ele começa uma nova era da salvação. Onde você era pecador, mas agora você pode se arrepender e você vai ser salvo. Você vai viver em novos céus e nova terra. Aquele ouro que Salomão acumulou tanto, que era tão precioso, agora na nova criação, nos novos céus e nova terra, esse metal mais precioso do mundo, lá ele é usado como material de construção, né? Nós vemos aqui que nós vamos caminhar sobre ruas de ouro. Então, ele inverte completamente. E o fato dele ter passado pelo batismo, mostrado sua humanidade, ele nos faz participantes desse reino. Quando ele fala, o tempo está cumprido, o reino está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Eu me arrepender e crer no Evangelho me faz participante desse reino. Jesus nos insere no seu projeto. Quando nós somos tentados, nós podemos resistir à tentação, porque o rei já conquistou tudo para nós. Então, se nós formos tentados, não significa, o presbítero falou que toda vez que eu for tentado eu posso ceder à tentação, porque Jesus resistiu. Não, nós podemos resistir também. Ele nos inseriu em seu projeto. Nós podemos resistir à tentação e, se eventualmente pecarmos, nós temos advogado, nós temos esse representante que nos substituiu ali na condenação que era destinada para nós. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, a tua palavra, ela traz a nós a
as explicações, mas traz também a esperança de que nós devemos confiar no Senhor. Nós temos vivido essa vida, Pai, nós temos, pela Tua graça, nós fomos redimidos, mas nós temos passado também por tentações, mas a Tua palavra nos dá esperança, porque Jesus passou pelas tentações, Ele venceu, Ele estabeleceu uma nova criação, estabeleceu uma salvação, e por essa salvação, por esse sacrifício substitutivo de Cristo, nós sabemos que nós poderemos herdar esses novos céus e nova terra. Abençoa, Deus, a vida de cada irmão aqui. Quando passarmos por tentação, por pecados, que o Senhor possa ser aquele que, pelo seu sacrifício, já nos perdoou. E que nós possamos confiar somente em Jesus, que é o nosso Salvador, o nosso resgatador. Abençoa-nos, Pai, no restante deste dia, que nós possamos sair daqui sabendo que o reino está próximo e que possamos aplicar as Tuas verdades na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.